Pronto, começou a gravação e vamos começar o nosso encontro de hoje, né? Então, quem vai estar conduzindo o encontro de hoje sou eu, né? Meu nome é Kleber, sou estudante do 10º período do curso de Psicologia do Centro Universitário UNA, e a Tainara, que está aqui com a gente Bom também. dia. A gente vai continuar o tema que a gente abordou na semana passada, que é a condução do atendimento psicológico online. Então, os nossos colegas aqui, que apresentaram na semana passada, que foi a Tainara e o Rafael, eles trouxeram alguns temas que são relevantes, né, para o atendimento, que são o primeiro encontro, a importância do primeiro encontro, se realizar um bom contrato terapêutico, definir ali como que vai funcionar o atendimento. Trouxeram também a importância, definiram o que é o conceito de transferência de algumas... Só um momento, gente, que vou tomar um pouco d'água que minha voz falhou. Trouxeram para a gente o conceito de transferência, que algumas teorias seriam a aliança terapêutica, o vínculo, e a relevância disso para o atendimento, seja ele presencial ou psicológico. Eles abordaram também o registro do acolhimento, né, o quanto é relevante a gente fazer esse registro e a obrigatoriedade também, inclusive, né, para casos onde que o Conselho Federal, o Conselho Regional, ele vai fazer as auditorias. Trouxeram, né, os números, o aumento, o número de inscrições dos psicólogos no estado de Minas Gerais desde março, né, que foi quando a pandemia começou a chegar e se instaurar no país, aqui no Brasil, tanto que isso multiplicou, né, em comparação com o ano anterior. E, mais uma vez, assim, bem brevemente, antes de iniciar o encontro, né, vou dar alguns recados importantes, que quem está chegando pela primeira vez, como é o caso da Eliette, né, e pode ter outros colegas que quiserem acompanhar os encontros anteriores, que esse é o quarto do nosso projeto, todos os três, eles já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, mais para frente, algum colega vai compartilhar no chat aí, e aí vocês cliquem, né, se inscrevam no canal e consigam, através de lá, acompanhar os vídeos dos encontros anteriores. O Augusto mandou e eu vou reforçar, né, o link para preenchimento da lista de presença, porque esse encontro ele vai gerar um certificado para vocês, poderá ser utilizado para a complementação das horas extras. Então, tem que mandar o link, a gente terminar a nossa fala, passar para um momento de diálogo. Não fiquem, né, não deixem de preencher. E a gente vai enviar o certificado sempre no início do mês posterior da participação. Então, assim que a gente receber agora, no início de novembro, os certificados de outubro, a gente vai encaminhar para vocês por e-mail. E como a gente já falou, né, caso tenha alguma dúvida, comentário, fiquem à disposição para enviar aí pelo chat, né, para todo mundo, que a gente vai discutir e voltar a abordar isso no momento posterior à nossa apresentação. Então, vamos lá, né? Hoje a gente tem dois grandes tópicos aqui para a gente apresentar para vocês, que são, o primeiro deles, as modalidades de atendimento. A gente vai falar, então, hoje sobre o plantão psicológico, o processo terapêutico online, e trazer algumas considerações sobre a grupoterapia. E, por último, né, a gente vai trazer aí mais, assim, um resultado das pesquisas que a gente fez sobre, né, as teorias psicológicas, estudos das teorias psicológicas atrelados ao atendimento psicológico online. Então, vamos iniciar aqui. Antes da gente abordar o tema do plantão psicológico online, é interessante a gente trazer para vocês aqui que, com a resolução de 2018, né, do CFP, que regulamenta os serviços psicológicos online oferecidos, que podem ser oferecidos, como a gente apresentou lá no primeiro encontro, no histórico, essa resolução ela ampliou a possibilidade de atuação do psicólogo no ambiente online. E o nosso projeto ele fala especificamente sobre o item 1, aí, que seriam as consultas ou atendimentos psicológicos de diferentes tipos, de maneira síncrona ou assíncrona, né? Então, o nosso tema desse projeto está dentro desse item. Mas há outras possibilidades agora que os
o Conselho Federal de Psicologia regulamentou e que podem ser prestadas, né, dentro da modalidade online. Claro, sempre seguindo as disposições do nosso Código de Ética Profissional. Então, vou falar um pouquinho dessas possibilidades aqui. No item 1, então, dessas consultas e atendimentos psicológicos de diferentes tipos, de maneira síncrona e assíncrona, seria o síncrona em tempo real, né, o atendimento aí, seja ele por voz ou por vídeo em tempo real, ou assíncrona, que seria o atendimento por mensagem, por e-mail, mensagem de texto ou e-mail. Então, assim, hoje está regulamentado, né, para aqueles psicólogos que têm o cadastro no EPSI, então não basta ter a formação, é necessário que eles se inscrevam, e aí com a resolução agora de março, né, de 2020, esqueci o número dela, mas facilitou, entre aspas, essa possibilidade, né, porque nesse momento da pandemia basta realizar o cadastro, mas é claro que não é só fazer um cadastro onde que a gente coloca as informações, é necessário preencher um documento que fale, né, que tenha uma proposta por que o psicólogo vai prestar esse serviço online. E o que acontecia antes é que ele só poderia ser atendido após o momento que esse cadastro fosse avaliado, julgado e aprovado, né, deferido ou indeferido. No momento agora da pandemia, não. Faz o cadastro, já pode começar a prestar o serviço, mas ainda assim, né, apesar do número alto, que vai fazer com que leve um tempo maior, mas ainda assim, esse cadastro e essa proposta vão continuar a serem avaliadas e podem ser, inclusive, indeferidas, que vai levar ao psicólogo perder ali, né, a possibilidade de continuar prestando esse serviço online. O item 2 traz os processos de seleção de pessoal. Então, assim, é uma coisa que para algumas empresas aconteciam já mesmo antes, mas o CFP regulamenta isso agora na resolução 01 de 2018, né? O item 3, que é a utilização de instrumentos psicológicos, né, ou seja, os testes psicológicos, porém, eles precisam estar devidamente regulamentados por resolução pertinente, sendo que os testes psicológicos devem ter parecer favorável do Sistema de Avaliação de Instrumentos Psicológicos SATEPS, com padronização e normatização específica para tal finalidade. Então, também é possível, né, a aplicação de instrumentos psicológicos, um deles os testes psicológicos, desde que ele tenha a validação, o parecer favorável da SATEPS. E por último, né, o item 4 aqui, é possível realizar de forma online. Exatamente. Isso aí, o Augusto traz um comentário aí que é muito pertinente. A supervisão técnica, o item 4, a supervisão técnica dos serviços prestados por psicólogos e psicólogos nos mais diversos contextos de atuação. Então, eu quis trazer, né, junto com a Tainara, esse material, e o nosso projeto ele foca muito no item 1, né, mas essa revolução dentro da psicologia, dentro da sociedade como um todo, mas também dentro da psicologia, ela aborda outras áreas além do atendimento, né, ou das modalidades de atendimento psicológico online. Só vou confirmar aqui o comentário do Augusto, pautado na resolução 04/2020 do CFP, primeiro item citado. Oi, Kleber. Eu só dei esse comentário aí porque você não estava sabendo exatamente o número da resolução, então eu só explicitei aí para qualquer dúvida. E pode deixar que eu estou atento aqui no chat também, tá bom? A gente vai acumulando as discussões para o final. Ok, Augusto, muito obrigado. Então, vamos falar da primeira modalidade aqui de atendimento psicológico online, que é o plantão psicológico. Ele possui o caráter focal em urgências específicas, então o terapeuta avalia se é necessário atender o paciente mais de uma vez consecutiva e se possui a necessidade de encaminhamento ou apenas aquela sessão será capaz de atendê-lo dentro daquela demanda que ele traz. E aí, na sociedade atual, né, para muitas pessoas, o cotidiano nosso do dia a dia é vivido como um exercício
penoso de sobrevivência. Então, isso tem dado ainda mais relevância para o plantão psicológico, porque ele acaba fazendo uma espécie de funil, ou seja, né, ele atende às demandas e nesse funil prioriza os atendimentos ou encaminhamento de casos mais graves, como, por exemplo, psicoses, depressões, distúrbios alimentares graves e ideações suicidas. Então, muita gente enxerga, né, o plantão psicológico como um atendimento psicológico no momento de crise. Então, a pessoa está, né, dentro de uma situação de intenso sofrimento e aí ela muitas vezes nunca foi atendida por um psicólogo ou psicóloga, um profissional, né? E aí ela não tem uma condição, muitas vezes, de fazer o atendimento terapêutico. Ou às vezes isso nem passa pela cabeça, mas é relevante dentro daquele sofrimento intenso, né? Que ela busque essa ajuda profissional. Então, esse plantão psicológico, o objetivo não é fazer um acompanhamento terapêutico. Isso pode vir a acontecer, mas o plantão, o objetivo dele é atender naquele momento, naquela demanda específica da pessoa e ouvir. Né? Então, o principal ponto desse momento é a escuta qualificada. É você dar um espaço de fala, né? Não é nem direcionar. Esse não é o objetivo, né, único. Na verdade, não é um objetivo da psicologia, não é um objetivo nesse momento, nesse caso aqui do plantão psicológico, de direcionar, é de ouvir, de dar um espaço de escuta qualificado, onde que a pessoa possa falar do que está incomodando e que está gerando aquele sofrimento para ela. Um outro objetivo do plantão psicológico também, de certa forma, é atingir maiores, né, quantidade de pessoas, ou seja, maiores camadas da população, inclusive para ter esse primeiro contato com a psicologia. Então, a gente vê muito isso, né, e temos muitos dos nossos colegas aqui do nosso grupo realizando o atendimento, o acolhimento, na verdade, no Espaço Psi, que é um programa do Centro Universitário UNA, onde que ele fornece esses acolhimentos de forma gratuita, né, através de estudantes aí dos períodos finais do curso de psicologia. E, basicamente, o que a gente faz lá é esse plantão psicológico, é esse acolhimento psicológico. Eu já fiz o acolhimento de 3 pessoas, né, e aí a gente consegue chegar muito bem nesse funil. A gente dá esse primeiro nesse primeiro encontro, a gente faz o contrato terapêutico, possibilita um espaço, né, de escuta qualificada, onde que a pessoa pode falar do que ela quiser, é, daquilo que ela considera importante, e a partir daí, dessa escuta, a gente leva para a supervisão, a gente analisa e vai entendendo se a situação que a pessoa traz, ela exige um encaminhamento para a continuação depois do nosso plantão, que pode acontecer até 3 encontros. Algumas vezes, e aconteceu comigo, eu não tive nem os 3 encontros durante a escuta, né, o que o paciente foi trazendo, percebeu-se que era um sofrimento intenso. Ele apresentou algumas ideações suicidas. Então, assim, isso exigiu que o meu acolhimento ali ele fosse mais ágil. E o contato com a rede de apoio, né, que a gente tem os estudantes da clínica psicológica, mas nesse caso específico, o estudante que vai ficar responsável pelo caso desse meu paciente vai ter que entrar em contato com a rede na cidade dele para marcar, agendar uma consulta com o psiquiatra também, né? E aí entra o que o Augusto trouxe no início, e é interessante que a gente tenha pessoas aqui de outras áreas, como a pedagogia, a gente fazer esse trabalho multidisciplinar. Então, o psicólogo, ele tem um papel super relevante, mas ele não é o centro exclusivo para a maioria dos casos. Então, a gente vai precisar da ajuda aí de um reforço pedagógico para alguns casos, né? Se o sofrimento do nosso paciente, por exemplo, for relacionado à dificuldade escolar, claro que a gente vai ouvir ele ali, vai sugerir estratégias, mas pode ser que em alguns casos ele precise desse reforço com um professor, um profissional da pedagogia, e aí a gente vai pensar, né, em colegas que estão atendendo no espaço psi. E aí tem pessoas lá que trazem demandas de problemas com dificuldades alimentares, né, anorexia, bulimia, ou mesmo
objetivo de perder peso, alguns ganhar. Então, assim, esse trabalho nosso, né, é de escuta, de receber o nosso paciente, de entender a demanda dele e entendendo que precisa de outros parceiros, né, para ajudá-lo a se desenvolver, a superar esses sofrimentos, a gente vai encaminhar, a gente vai trabalhar junto com esses outros profissionais. Então, a ideia central nessa modalidade de atendimento, como eu já falei, é oferecer um acolhimento que proporcione escuta qualificada. É uma modalidade contemporânea de caráter de urgência e emergência, não tendo por finalidade um processo terapêutico. Então, eu já trouxe isso, mas estou fazendo uma leitura aqui das minhas anotações para não deixar nada passar. Mas, como a gente disse, um plantão psicológico pode ser que a pessoa vá ali apenas por curiosidade. A gente também tem vivenciado algumas experiências assim no espaço psi. A pessoa nunca fez o atendimento psicológico. Muita gente acha que esse investimento é caro. Para algumas pessoas realmente é, mas assim é um investimento mesmo que a gente faz em nós mesmos. E aí, como o espaço psi e vários outros plantões, eles oferecem algumas vezes, né, como o caso do espaço psi, essa possibilidade de ter o acolhimento de forma gratuita, tivemos, né, vários casos de pessoas que buscaram o acolhimento sem nenhuma demanda muito intensa, vamos dizer assim, mas pela curiosidade. E nesses casos, a gente vai acolher com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, né, da mesma forma, porém não é necessário, quando termina ali os 3 atendimentos, os 3 acolhimentos, realizar o encaminhamento para outro profissional. Ou às vezes, quando a pessoa quer continuar naquele processo e possui a condição financeira e o interesse, a gente também orienta que ela busque isso na sua cidade ou agora, né, com atendimento psicológico online, algum profissional que forneça esse serviço online, e são milhares no país. Então a possibilidade aumenta muito. Eu anotei aqui, mas já disse também, né, caso seja verificada uma demanda que vai além da emergencial, é realizado o encaminhamento do paciente para um profissional. Eu coloquei aqui capacitado a demanda, mas seria no sentido assim, de alguém que está mais disponível do que a gente que está apenas ali no acolhimento. Vamos dizer assim, é uma função importante, mas no caso de uma emergência, a gente precisa de um cuidado maior. Inclusive, né, no caso do meu paciente que eu trouxe como exemplo, no espaço psi a gente oferece o acolhimento semanal, né? A gente tem encontros semanais. E ele precisaria de ter, nesse momento da vida dele, atendimentos ali que no mínimo 2 vezes por semana. O plantão psicológico, geralmente, ele é ofertado em instituições tais como escolas, hospitais, CAPs e faculdades, né, centros universitários, como é o caso do Espaço Psi na UNE, onde subentende-se que haverá profissionais, então ele pode ser feito por psicólogos já formados nessas instituições, ou também por estudantes, que é o nosso caso, estamos, né, nos períodos finais, que já passamos ali com uma boa parte do curso, sob a supervisão de um profissional da psicologia. A gente não faz a missão enquanto estudante, a gente sempre tem a supervisão para discutir, né, os casos, mas levando apenas os pontos principais, porque outra coisa é a questão do sigilo ético que a gente tem dentro da profissão. Então, a gente só compartilha algumas informações que são relevantes do acolhimento que a gente realizou para ter essa supervisão, essa orientação de como continuar e como poder contribuir mais com o nosso paciente. Uma outra modalidade, né, que a gente traz aqui é o Augusto. Fique à vontade aí para ligar o áudio, a câmera, se quiser, e fazer uma contribuição com a gente aí, já que, né, você também está com a gente tanto no projeto quanto no Espaço Psi. Tranquilo, Kleber, obrigado. Eu faço sim a pontuação, eu só digitei aqui que estava mais organizado no pensamento. Mas obrigado. Então, depois, né, lá na frente, depois que a gente finalizar a fala, a gente volta aqui no seu comentário, pode ser? Perfeito.
Então, outra modalidade de atendimento online, né, que pode ser realizado pelo psicólogo, é o processo terapêutico, ou a terapia online, que é mais conhecido. E aí a gente traz uma curiosidade, né, nos estudos, a gente buscando as referências bibliográficas, e outros países já praticam, né, a terapia online há mais de 20 anos, como os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Rússia, a Argentina, Holanda e Israel. Mas é claro que assim, a realidade brasileira hoje é diferente. Esses países, eles já acontecem um atendimento online, terapia online, mas cada um com as suas leis, com as suas regulamentações, cada um à sua maneira. Mas esse é um estudo, né, da terapia online em si, que é novo, vamos dizer assim, é algo que tem para o fim do século XX e principalmente agora no início do século XXI. Então tem muita coisa ainda a ser estudada, a ser elaborada, e é por isso que a gente escolheu esse tema para estar aqui hoje trazendo, né, algumas considerações para vocês e para torná-lo mais frequente nas mídias, no nosso meio acadêmico, no nosso meio social. Então, o processo terapêutico online, como tudo, né, ele possui suas vantagens e desvantagens. A gente já tratou disso em alguns encontros anteriores, mas como a gente está falando da condução do atendimento online, a gente achou relevante reforçar esses pontos. Tem outros, mas a gente traz alguns aqui que a gente considerou nesse momento principais. O primeiro deles é evita deslocamentos desnecessários. O que seria isso? Né? Nem todas as pessoas possuem a possibilidade, né, vamos pensar em centros urbanos, cidades grandes, de se deslocar, arrumar um horário ali dentro da sua agenda de trabalho, né, do dia a dia que já é corrido, para buscar incluir mais um deslocamento que vai levar até um consultório para atendimento online. Claro que varia muito de pessoa para pessoa, mas falando de forma geral, fica muito difícil de conseguir incluir isso, já que a nossa carga horária de trabalho já é muito grande, muitas vezes o trabalho continua em casa, enfim, então essa é uma vantagem. Você consegue evitar esse deslocamento e adequar a uma realidade ali de você conseguir fazer o atendimento online em casa, por exemplo. Uma segunda vantagem que a gente traz é que facilita a comunicação, ou seja, né, a gente percebeu em várias leituras que a gente vem fazendo para servir como referencial para nossas apresentações, e uma das grandes vantagens do atendimento online é que as pessoas elas se sentem mais desinibidas, ou seja, mais à vontade de falar de si mesma. E isso, consequentemente, facilita, auxilia na criação de um vínculo terapêutico, de acontecer a transferência com maior rapidez, né? Só que nem tudo é flores, tem algumas desvantagens que a gente vai trazer depois. A terceira vantagem aqui é que consegue atender a um público maior, né? E isso fica bem claro, porque com o atendimento psicológico, por exemplo, essa questão de deslocar e outros fatores, quando o psicólogo ele consegue expandir a área de atuação dele, vamos dizer assim. Se antes eu tinha um consultório na minha cidade, e o meu público eram no máximo as pessoas da minha cidade, e com o tempo, né, à medida que eu for ganhando experiência e as pessoas forem entendendo e conhecendo o meu trabalho, talvez algumas pessoas ali de cidades pequenas próximas venham também até o nosso consultório, a nossa clínica para atendimento. Mas agora esse público, ele, vamos dizer assim, é praticamente ilimitado, entre aspas, desde que a pessoa tenha uma boa qualidade, né, de conexão na internet e que ela fale o idioma, a mesma língua que a gente. Estamos pensando no português, mas caso o psicólogo tenha uma fluência em outras línguas também, como o inglês, mas principalmente pensando nesse momento no português, né? Você consegue, além da cidade, você está a atender pessoas do seu estado, da sua região, né, Sudeste, Nordeste, enfim, do seu país, e também de outros países, né? Vamos pensar em brasileiros que
estão vivendo uma experiência de intercâmbio ou estão buscando uma experiência fora do país, esse é até um momento muito importante de esse acompanhamento psicológico, porque é um momento difícil, muitas vezes é uma mudança muito brusca, né, da vida, da rotina, da cultura que a pessoa estava inserida anteriormente. Então, assim, uma grande vantagem do atendimento online é isso, é conseguir chegar em mais pessoas, ajudar mais pessoas. E quais que seriam as desvantagens, né? Desculpa, antes das desvantagens, a gente colocou aqui no slide, né? Mais algumas informações. E são relacionadas aos desafios. O primeiro desafio, que é muito relevante, eu acho que é a base de todo profissional que quer vir atuar, a realizar o atendimento online, é se preparar, né? Ter esse manejo para as consultas, mas a partir da preparação, do estudo, porque, né, fica bem claro também que não é uma questão de pegar os conhecimentos que a psicologia já produziu para a clínica tradicional, que a gente está chamando a clínica presencial, e formatar para o atendimento online. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Então, todo mundo, todo estudante, todo profissional que quer atuar no atendimento online, ele precisa se instrumentalizar. E aí, assim, é uma coisa nova, como eu disse para vocês, né? A virada do século XX para o XXI. Então, é um conteúdo que ainda não é tão grande, assim, vamos dizer, um referencial teórico para o atendimento online específico que seja tão imenso ou tão denso. É uma atuação, uma prática da psicologia em construção. E por isso, estando em construção, a gente precisa de estar junto dessa construção, mas muito bem fundamentado. E o ideal, né, para o atendimento, uma das condições e um dos desafios é que haja uma boa conexão. Quando não há essa boa conexão, infelizmente a gente tem algumas perdas no atendimento, né? A gente está fazendo um atendimento, a internet cai, o paciente estava numa fala, né, falando de algo, sentindo aquilo, e de repente tudo para. Então, esse é um desafio bem grande, né? A gente passa nos atendimentos iniciais que o paciente busque, na hora do atendimento, evitar distrações, tentar, né, pedir naquele momento para que a internet dele esteja sendo usada exclusivamente para atendimento, então nada de outros estímulos como música, vídeo, redes sociais, porque tudo isso influencia tanto na forma como que vai acontecer o atendimento, que ele vai se dedicar para o atendimento, que ele vai estar presente de verdade ali, quanto também na qualidade da conexão. Então, esse é um desafio também para o atendimento psicológico online. O terceiro ponto aqui eu já trouxe, né, que a prática é algo novo, e como é algo novo, né, vamos dizer que é um questionamento de um paradigma da psicologia, ainda existe muito preconceito, tanto pelas pessoas, né, os nossos possíveis clientes ou pacientes, as pessoas que vão buscar esse atendimento, quanto e inclusive por profissionais da própria psicologia, né, que muitos acreditam que o atendimento online, o atendimento psicológico online veio para tomar o espaço da clínica presencial, e não é isso. A gente tem visto, né, que realmente é uma prática nova, é uma prática que veio para ficar, mas não é uma prática excludente ou que vai sobrepor o atendimento presencial. Então é um desafio também, né, levar esse conhecimento adiante para levar as pessoas à reflexão. E isso é uma das coisas que nos traz aqui nesse encontro de hoje. E o quarto desafio é garantir o sigilo ético e profissional. Por que um desafio? Né? Isso é, na verdade, uma obrigação nossa enquanto profissional da psicologia. Mas no ambiente online, entra um terceiro fator que muitas vezes, né, não depende da gente, mas a gente consegue diminuir o risco, que é o meio de comunicação que a gente vai utilizar para o atendimento. Quando é o atendimento presencial, a gente tem o nosso espaço, né, a nossa clínica, onde que o paciente vem até nós
E ali a gente se programa para que essa conversa não seja, esse encontro, ele não saia daquela sala. Seja, né, utilizando aí de materiais que não permitem o som sair, a porta sempre fechada, desligar os aparelhos eletrônicos para não ter nenhum tipo de gravação. E ali a gente consegue minimizar muito esse risco, porque o que foi dito vai estar apenas com duas pessoas, o nosso paciente e conosco, né, que somos os profissionais. Então, desde que a gente tenha cuidado, por exemplo, nas nossas anotações e guarde isso numa forma física, por exemplo, vamos pensar num cofre, enfim, que a gente tenha um cuidado com esse material, o risco, a responsabilidade é exclusivamente minha, enquanto, né, profissional da psicologia, e do paciente também, mas aí já é uma escolha dele, ele vai ou não compartilhar o que ele trouxe em outros contextos. Mas a nossa responsabilidade ali no atendimento presencial, ela dá para, vamos dizer assim, é mais fácil, entre aspas. No atendimento online, então, a gente tem um terceiro meio. Além de mim e do meu paciente, eu tenho um meio de comunicação. E o meio de comunicação eu não tenho controle sobre ele. Então, se eu uso um Skype, se eu uso o Google Meet, né, se eu uso o Zoom, se eu uso o WhatsApp, esses todos são os meios que eu não consigo controlar até determinado momento. E é por isso que sempre que a gente vai fazer o atendimento, a gente precisa de pensar em qual desses meios são mais seguros, né? E, por exemplo, no caso de atendimento, onde que tem áudio, mensagem, colocar senha nos telefones, que é uma coisa que a gente já faz, mas precisa de garantir ainda mais, e ter esse cuidado e essa consciência de que há esse risco. Então, esse é um desafio, não chega a ser uma desvantagem, né? Mas dependendo da nossa escolha e do meio que a gente usar, pode vir a ser uma desvantagem, um erro, e se essa conversa que a gente faz, esse atendimento vaza, a responsabilidade é do psicólogo. E aí a gente vai sofrer as sanções legais, né, e cabíveis quanto a isso, dado que seria, né, uma atitude que a gente estaria descumprindo o código de ética. Uma terceira modalidade, e aí eu vou colocar em tela cheia de novo, que saiu aqui, que a gente traz aqui para conhecimento de vocês, é a grupoterapia online. Então, eu vou, nesse ponto aqui, trazer algumas considerações baseadas num artigo muito interessante. A gente realizou a leitura para trazer aqui para vocês, porque, como é uma modalidade online, é algo novo também. Já existe a grupoterapia, já existe o conhecimento da psicologia dos grupos, inclusive de vários autores da psicanálise, enfim, em outras áreas também. E aí eu vou trazer mais algumas considerações sobre a grupoterapia na modalidade online. Então, suas características. A terapia em grupo é feita com no mínimo 3 pessoas e existem grupos livres, né, onde que as pessoas estão ali pelo objetivo de ser um grupo e que não há um tema específico, elas podem falar sobre o que quiser, né? A psicanálise chama de associação livre, o que vier na cabeça elas vão falar e compartilhar ali esses sentimentos. E os temáticos, que a gente pode pensar, por exemplo, em um grupo de dependentes químicos ou grupos de pessoas que possuem diabetes, seriam grupos que têm o cunho de psicoeducação, ou seja, trabalhar trabalhar tópicos relacionados a um tema específico. E através da grupoterapia, uma das coisas que a gente ganha, né, é ser ouvido e compreendido por pessoas que possam estar passando pela mesma situação, principalmente nesses grupos temáticos, não só neles, mas principalmente neles. E aí esse artigo específico que me chamou a atenção sobre a grupoterapia online é um artigo de 2011, ou seja, é um artigo que ainda não completou 10 anos da publicação desse projeto, que é a base para o artigo, e já se estudava
já se fazia testes sobre o atendimento em grupo online. E esse artigo descreve um projeto de pesquisa cujo objetivo é caracterizar o grupo de atendimento psicológico online sobre o respaldo. Aí esse artigo ele está fundamentado, né, cientificamente, teoricamente, na teoria psicanalítica dos grupos. E, no final, a autora traz algumas considerações do manejo e dos desafios dessa prática. E aí, nesse sentido, da grupoterapia, estamos considerando, por exemplo, então, assim, por que fazer a grupoterapia? Por ser considerado, por exemplo, o potencial dos grupos terapêuticos de reativar ações e percepções organizadas por formações psíquicas de propriedades grupais não seriam compreendidas fora do acontecer grupal. O que seria isso, né? A grupoterapia como uma possibilidade das pessoas se encontrarem, se reconhecerem na fala do outro integrante do grupo. Uma coisa que talvez no atendimento online, individual ou presencial também, mas no caso atendimento individual, não seria possível de acontecer. Também a possibilidade dos outros no grupo se tornarem os outros reais das situações vividas pelo indivíduo. Acho que é o exemplo, né, que eu trouxe aqui para vocês, além de outros possíveis fenômenos da grupalidade. E aí a autora traz que, considerando o exposto no artigo, e aí já seria uma consideração final depois do que ela apresenta, ela traz que pressupor que a terapia online, e aí ela fala tanto da grupoterapia quanto da terapia online também, não seria possível apenas pelo fato de ela quebrar as premissas básicas de uma interação terapeuta convencional, na qual a corporeidade, ou seja, a presença física, está sempre presente, o recurso de expressão é sempre a fala e a interação sempre em tempo real, parece-nos não mais que uma afronta àquilo que é novo. E ter essa atitude de confrontar algo que é novo só por ser novo, a autora traz que isso é uma coisa que contradiz uma atitude científica, porque a atitude científica, ela busca, mesmo que não concorde com algo, ela busca entender, compreender, para depois refutar ou não aquele novo conhecimento. Então a gente vê muitas pessoas, né, com essas práticas online, já descartar logo de cara, isso não funciona, isso não dá certo, e isso não é uma atitude científica. E ela traz nesse estudo, nesse artigo, que a grupoterapia online tem dificuldades, né, como a presencial também tem, mas tem dificuldades específicas do atendimento online, e que descartar a possibilidade disso existir apenas por ser online, por ser algo novo, não é uma atitude científica. E aí, para complementar esse argumento que ela usa no artigo, ela traz um relato de uma das integrantes da grupoterapia online, que fala o seguinte: eu sei que o tratamento frente a frente é ótimo. Ela, aí ela se refere à psicóloga, poderia estar vendo como estou com minhas mãos, como eu me comporto. Mas para quem não pode sair de casa por algum motivo, ou para quem está em outro país, gente, isso é maravilhoso. Para mim está sendo ótimo. Cada dia que eu venho aqui, aliás, hoje foi o meu melhor dia, porque eu pude falar do fundo do meu coração. A imagem sumir de vez em quando, a voz ficar cortada de vez em quando, é ponto para quem está se sentindo sozinho, isolada como eu. Então eu quis trazer essa fala que está lá presente no artigo de uma integrante do grupo desse projeto, né, dessa grupoterapia online, é de que quando a gente diz não para algo novo, a gente está dizendo não para a pessoa. A gente está dizendo não para a possibilidade da psicologia contribuir de forma significativa com outros seres humanos que estão passando por dificuldade. E aí, claro, também eu não trago que a gente deve aceitar tranquilamente todas as práticas,
todas as formas de fazer um atendimento online ou de fazer uma grupoterapia online. Não é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas a minha opinião, ela está junto com aqui essa altura desse artigo, que depois a gente vai trazer nas referências, dessa opinião que ela tem, de que não devemos descartar algo só por ser novo. A gente deve trazer ele para o lado científico, estudar, conhecer, buscar entender e refutar ou não. E a partir daí construindo bases para evoluir esse serviço que a gente vai oferecer. Porque ele com certeza ajuda a impactar de forma positiva, e aí é o que a gente tem que ir atrás, vidas de pessoas, né, vida de humanos. Só para finalizar então, né, o tema da grupoterapia, a gente está vivendo uma pandemia do Covid-19 e a grupoterapia online, por exemplo, ela ajuda muito a pessoas que estão vivenciando situações de luto. E o luto a gente aqui traz, né, o luto não só como a morte em si, mas a perda de liberdade, vamos dizer assim, devido ao distanciamento social, isolamento social, e devido também a vários fatores da Covid, né, que ela traz para a nossa realidade, a gente vivencia todos os dias um luto. É um abraço que a gente precisa evitar, que a gente não deve dar. Isso faz falta, né? A gente vai reconhecer o valor disso, vivenciando a falta. A situação de morte também, mas tudo isso que a gente considera uma perda, né? Esse luto. E sentir isso é uma coisa que é importante, mas mais importante ainda é falar sobre isso. E a grupoterapia online é uma possibilidade. Então, assim, da pessoa falar do que ela está sentindo, do luto, da perda que ela teve, é muito importante. E a grupoterapia online está aí para oferecer e fornecer esse espaço. Então, pessoal, o objetivo hoje era focar mais nas grupoterapias, mas a gente vai trazer aqui também, para finalizar, algumas considerações sobre as teorias psicológicas online. Eu acho que essas considerações ficaram subentendidas dentro da minha apresentação, mas basicamente seria a avaliação que a gente fez. A gente fez pesquisas para tentar buscar as teorias psicológicas, artigos de teorias psicológicas do atendimento online, assim, uma relação entre teoria psicológica, que seria os conhecimentos das vertentes psicológicas, como a psicologia humanista, a psicanálise, psicologia comportamental, TCC, a sistêmica. A gente buscou artigos que tratassem dessas vertentes e relacionassem elas com o atendimento online. Porém, infelizmente, a gente encontrou muito pouco material. Então, eu trouxe de forma muito breve aqui, mas a Tainara, esse tema das teorias psicológicas, para dizer duas coisas. Primeiro, que o material ele é muito escasso. Então, a gente precisa de produzir muita coisa ainda. A gente está vivendo essa mudança, né, essa disrupção aí onde que está ganhando espaço os meios online, inclusive a psicologia se colocando nesse lugar agora com atendimento, com a grupoterapia, enfim, seleção de pessoal, várias modalidades como foi apresentado. Então, o primeiro ponto é esse, a gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa de mais produção científica e atrele essas teorias que já estão consolidadas, vamos dizer assim, não que estão prontas, elas sempre estarão em evolução, mas elas já têm uma base muito, muito importante, muito interessante, que é o que valida e o que nos dá orientação para a nossa atuação no dia a dia profissional, mas ainda é necessário muita produção científica. E essa produção ela não deve ser no sentido de se adequar ou se adaptar a esses meios online, e sim, né, no nosso entendimento, de se atualizar. Então, a palavra certa não é a TCC, ou a humanista, ou a psicanálise, ou sistêmica, se adequar a esse meio que está chegando agora com o público. Não é se adaptar, talvez, mas
se adaptar traz um entendimento aí de que tem que pegar o que já está pronto e trazer para o online. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Precisa se atualizar. Então, esses conhecimentos produzidos, nós, enquanto estudantes, os profissionais da psicologia, a gente precisa de buscar produzir mais conhecimento, mais reflexão, mais diálogo, mais conversa sobre esses meios de atendimento online. E é isso que a gente quer com o nosso projeto. E é isso que eu tentei trazer junto com a Tainara, que ajudou muito na elaboração, nas pesquisas, e com todos os demais integrantes do nosso grupo, com esse projeto. Deixar essa mensagem e já começar a praticá-la. E a gente está aqui para divulgar esse nosso posicionamento, dessa nossa descoberta diante das pesquisas atuais disponíveis. E finalizo a minha fala aqui e abro o espaço para a Tainara, para os demais colegas do grupo e para vocês fazerem as considerações de vocês e observações. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente, continuem aí. E é isso. Pessoal, só um instantinho que eu já vou mandar aqui a lista, tá? Eu fiz uma anotação aqui, Kleber, sobre a apresentação, gostaria de expor aqui, né? Os movimentos que eu percebi que você foi fazendo, o que você trouxe para a gente. Na revisão da temática anterior, eu gostei muito desse movimento que você fez, né? Para a gente ir se atualizando sobre a temática de hoje. Acho que nas dúvidas, né, em relação à disposição de dúvidas, pesquisas, certificados, instruções, apresentações dos tópicos no tema que você fez no início, né, e a apresentação dos resultados que vocês concluíram, acho que você apresentou muito bem. Os conhecimentos prévios de resoluções que direcionam o tema, eu achei um movimento excelente, né, para a gente estar sempre se pautando aí no que tem, que está sustentando, né, essa temática. Em relação ao plantão psicológico online, né, eu complementei aí no chat com a minha perspectiva, né, do trabalho também no Espaço Psi, mas basicamente o que você falou, coloquei umas considerações minhas, né, mas só para complementar, se você quiser a gente lê aqui junto também, eu acho que o pessoal já teve acesso aí. Sobre as vantagens e desafios que se tornam, as vantagens e os desafios que podem se tornar vantagem ou desvantagem no atendimento psicológico online, eu amei. Amei essa disposição que você fez, amei como é que você colocou as informações, né, como é que você usou das conclusões dos atendimentos, né, que foram feitos para dispor isso aí e de pesquisas, gostei muito. Consegui aprender demais sobre a grupoterapia, né? Os possíveis temas dos grupos, os ganhos, os manejos e os desafios da grupoterapia. Gostei muito da observação que você fez, né, de uma autora, inclusive, não aceitar ou rejeitar uma nova modalidade de forma extrema, mas evoluir na produção do próprio conhecimento e no conhecimento coletivo. E sobre, né, por último, aí nas teorias psicológicas no atendimento online, né? As considerações que você fez da demanda, da produção de conhecimentos, né, frente ao material escasso, da demanda de produzir ciência sobre isso a partir das experiências que vão sendo vivenciadas nos atendimentos. Então, da minha parte, estou super satisfeito aqui com o conhecimento que você passou para a gente e só quis enfatizar aqui, eu já vou passar a lista para nós. Valeu. Ótimo, Augusto. Muito obrigado pelas considerações. E fica o espaço aberto para os demais colegas também e participantes. A gente está à disposição. Kleber, eu queria fazer uma leitura referente com base, né, das biografias que a gente trouxe, porque apesar de não ter o contato físico, traz aí outras questões para a gente que no atendimento online, por ter resistências, né, que seria esse contato físico com outras pessoas, alguns autores trazem que a presença compartilhada ela está denominada pela presença comunicativa.
não se percebe a ausência do outro, pois existe termos de componentes verbais no diálogo, dos componentes paramentais, que seria a entonação, e extraverbais, que seriam os gestos, as expressões que eles utilizam, né, os comportamentos que ele apresenta durante o atendimento, lágrimas, risos e qualquer outra manifestação corporal. Então, por mais que a gente não tenha esse contato físico, é substituído por manifestações que eu citei agora, né? Que seriam manifestações verbais, dentre essas questões que você apresentou anteriormente para a gente. Aí só essa observação mesmo que o ator trouxe. Exatamente. Obrigado, Renan. Eu vou compartilhar até aqui para vocês, para ficar registrado também lá no nosso canal do YouTube, as nossas referências bibliográficas para esse encontro, porque eu fiquei de passar e acabei que tirei a tela aqui antes, então só um minutinho. Então, eu deixo aqui registrado, né? Estão conseguindo ver a tela cheia? Agora sim, né? As nossas referências que a gente usou para esse encontro, e vale a pena a leitura aí. E são conteúdos muito interessantes, que basearam, né, e nortearam a nossa apresentação. O Augusto mandou no chat aí, pessoal, é a lista de presença, não deixem de preencher, por gentileza, para que vocês tenham acesso no futuro, né, ao certificado que vai ser encaminhado no e-mail de vocês. E novamente, né, passo a fala agora para esse segundo momento, que é sempre muito importante também, que é ouvir a percepção de vocês, os comentários, as considerações e possíveis complementos, né, o que foi falado aqui. O espaço é nosso, pessoal. Pessoal, o espaço está aberto aí para dúvidas, considerações que vocês quiserem agregar aí ao trabalho, né, sobre o que foi discutido hoje. Eu só queria enfatizar que mesmo quem não for, né, quem não tiver interessado no certificado, mesmo quem não for estudante e for ter essa condição de certificado, por favor, preencha a lista de presença e pesquisa, porque nela, né, uma pesquisa que a gente faz durante todos os encontros, né, e que vai ajudar muito na construção dos resultados desse projeto que a gente está desenvolvendo. Então, vocês vão estar ajudando. Pessoal, tô doido para falar aqui. Vocês falam aí também, que senão começa a falar aqui, eu vou até meio-dia.
Bom, gente, é tanta coisa que a gente pode falar em cima do que foi falado, né? Assim, eu não sei por onde começar. Eu fiquei aqui muito tentado a imaginar uma, um atendimento grupal online. Assim. Alguém já participou dessa experiência? Não. Infelizmente ainda não, mas depois das leituras também eu fiquei muito interessado Não em é, cara? fazer. Os desafios do online que nós já discutimos tanto nos últimos encontros, e aí eu fico imaginando isso meio que multiplicado por sei lá quantas pessoas no grupo, né? Mas eu acho que para falar desse atendimento online em grupo hoje seria mesmo, a gente faria só algum exercício mesmo de imaginação do que seriam esses desafios, né? Acho que provavelmente, pelo jeito, ninguém teve essa experiência ainda. Daniel, Oi. só para a gente assim, imaginar, num artigo que eu li, especificamente esse que eu trouxe como referência, eu não falo limite, até quando, né? Até porque é uma experiência de 2011, é algo que está em construção. Mas eram 2 grupos de mulheres, Uhum. cada grupo com 5 mulheres, só para dar uma ideia melhor, assim. Pois é, e 10 mulheres provavelmente um psicólogo só do outro lado. Enfim, Uma psicóloga. eu acho que, de repente, vale a pena a gente focar um pouco mesmo nesse plantão psicológico online. Eu participei da inauguração do Espaço Piscila na UNA o ano passado, e aí é uma experiência, eu costumo repetir isso para as pessoas que eu converso sobre a psicologia, né? Tem duas modalidades de atendimento que eu aprendi na psicologia que me abriram muito os horizontes para o que é psicologia, aquela coisa que nós já conversamos também em outros encontros. Às vezes a psicologia está muito atrelada à ideia da clínica, hoje mais, né, como a psicologia realmente está muito inserida nos serviços saúde, na rede de saúde também, né? Um pouco da assistência também, mas a ideia da clínica é aquela história. A gente entra na faculdade, ou as pessoas, o senso comum tem muita ideia da psicologia na clínica, né? Ou a psicologia clínica. E o plantão psicológico, junto com aquilo que nós conversamos semana passada, que é fazer psicologia em espaço aberto, seja acompanhando um dependente químico, seja acompanhando uma pessoa fazendo uma caminhada, a modalidade do atendimento domiciliar. Mas a outra modalidade que realmente me abriu muitos horizontes da psicologia é o plantão psicológico, né? Você pode fazer isso em qualquer espaço, assim, na escola, no hospital, você pode tem alguns casos de pessoas que fazem plantão psicológico numa praça pública, né? Você põe ali uma cadeirinha e tal, e se a pessoa se sentir à vontade para sentar ali e conversar, e o quanto esse espaço ele é útil e eficiente. Agora, a experiência do plantão psicológico online eu não tive ainda. Parece que o Augusto está tendo, se não me engano, o Felipe também, né? Mas bom, os meninos podem falar mais disso. Eu estou aqui imaginando, porque nas minhas experiências com plantão psicológico, e aí falando da eficiência desse tipo de atendimento, eu tive uma curiosidade. Todas as pessoas que eu atendi no plantão psicológico chegavam para mim assim, posso chorar? E começavam a chorar. E eu estou pensando isso, tentando imaginar esse tipo de situação, ou esse perfil, ou essa condição que a pessoa pode estar vivenciando num atendimento online. Se esse distanciamento ele provocaria isso, ele impediria, inibiria, se esse distanciamento, né, essa coisa da pessoa que chega, o termo que foi usado, e normalmente a gente usa, da crise, né? E nas minhas experiências, como eu disse, todas as pessoas que eu atendi em plantão psicológico até hoje, chegou para mim e falou, moça, eu posso chorar? E aí chora à vontade. E aí eu tô aqui e contando, claro, com a contribuição de vocês, assim, para a gente fazer essa conversa hoje, assim. Não estou pautando nada, né? Se o distanciamento, se o fato de ser online inibe ou promove ou contribui para
para esse se abrir dessa pessoa em crise, vai. Ok, super relevante, Daniel. Obrigado pela contribuição, né? Porque sempre precisa de uma pessoa para puxar os demais. E você tem feito esse papel muito bem. A gente agradece, né, a sua participação em todos os encontros hoje de novo e dos demais colegas também. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou contar com o apoio aí dos colegas que estão fazendo um acolhimento também para responder. E quero começar dando assim a minha opinião da minha experiência. Eu tive 3 atendimentos até o momento, 3 acolhimentos de pacientes diferentes, e houve o choro, mas não no primeiro momento. Assim, você traz, posso chorar? A pessoa já chegando perguntando. Não foi dessa forma, mas assim, eu apresentei o espaço para ela, né? Essa parte, vamos dizer aí, é mais metódica mesmo, que a gente precisa explicar, fazer o contrato terapêutico. E depois de 5 minutos, que eu me coloquei à disposição para ouvi-la no que ela quisesse, ela traz uma história e despenca e chora. Então, assim, não sei se eu me apeguei muito a essa ideia de falar posso chorar e já chorar de uma forma tão rápida, tipo coisa de minuto, mas sim, eu percebo que as pessoas se abrem, ouvem, né, como essa paciente específica, ela conseguir se abrir de forma imediata, assim, questão de minuto, mas ainda assim eu acho que foi muito rápido, né? De trazer uma situação da vida e chorar, porque assim esse choro significa que ela está se abrindo, se expondo, assim, permitindo que a gente faça parte da história e da vida dela. E isso aconteceu comigo nesse atendimento com ela, pois eu atendi um homem e ele não chorou, mas aí é uma coisa que eu acho que tem a ver muito com a sociedade que a gente vive, né? A cultura que o homem não deve chorar, porque assim, com exceção do choro, ele apresentou todos os demais sinais de não estar bem. E ele deixava sempre muito claro isso, que não estava legal, que estava depressivo. E foi a pessoa que apresentou a ideação suicida, que eu usei como exemplo aí na minha apresentação. Então ele não chorou, Daniel, mas foi a única coisa que ele não fez. O tempo todo dizendo que a vida dele estava horrível, estava triste. Eu vi os olhos dele, apesar da qualidade, né, que é aquele desafio que eu trouxe também da conexão, está muito ruim. Era tudo muito pixelado, quase não conseguia assim ver com clareza. Mas ainda assim eu percebia um olhar triste, uma fala fraca, vamos dizer assim, com pouca intensidade, que era o reflexo do que ele estava, da forma que ele estava se sentindo. E no terceiro acolhimento não houve choro nem nada, mas eu acho que foi mais dentro daquele exemplo também que eu trouxe da curiosidade. Então, assim, sua pergunta, o atendimento online, o plantão psicológico online, ele inibe isso, ele mantém no mesmo nível ou ele facilita? Na avaliação dessas minhas 3 experiências, eu penso que houve ali uma coisa muito próxima do que acontece no atendimento presencial. Na minha análise, nessa minha experiência, eu não senti que inibiu, mas também não que tenha facilitado. Até porque, pelo que você traz aí, né, há uma facilidade muito grande no plantão psicológico, lá na sua experiência pessoal, da pessoa se abrir. Então, talvez não tenha nesse mesmo nível, nas minhas experiências. Mas inibir também, eu não percebi essa inibição, não. E essa é a minha experiência, né? Beleza, então. Assim, eu acho que é claro que quando eu trago o choro, eu trago da minha experiência, que realmente foi uma curiosidade, uma coincidência interessante. O choro também diz muito dessa coisa, se encaixa muito com o conceito do plantão psicológico, assim, é emblemático, né, na verdade. O choro é um emblemático do que é a ideia da crise. Mas nem sempre a crise vai ser manifestada em choro, claro. Agora, outra coisa interessante que em relação ao plantão psicológico e a tudo que a gente pode considerar do que é o nosso papel enquanto o fazer da psicologia, que embora o choro esteve presente, ou outras manifestações de angústia, outras manifestações, enfim, que representam essa crise, né? Por ser plantão psicológico, então tem
tem esse objetivo, tem esse número de sessões reduzido, tem isso por objetivo, tem isso por premissa, mas a gente imagina, né? Uma pessoa em crise e ali ela chega, ela ou chora ou se manifesta de outra forma, e dependendo do nosso manejo, eu acho que vai depender muito desse nosso manejo, né? Esse choro ou qualquer outra manifestação de angústia, um atendimento, ou às vezes 3 ou 4, de acordo com o combinado, vai ser suficiente para que, né, para que a pessoa se reorganize, para que a pessoa consiga se haver consigo e com a vida, enfim, e não precise de um processo terapêutico, né? Agora, uma coisa interessante do plantão é que eu percebo que essa crise, esse momento de crise, esse contato, o contato presencial, aquela coisa, a transferência talvez não seja a melhor palavra, mas exatamente o contato humano, para a pessoa realmente perceber que tem alguém ali de frente com ela, naquele momento, com ela acolhendo, o quanto isso é importante para a superação dessa crise, né? Desse momento de crise dessa pessoa. E aí me vem um outro questionamento, já que eu não passei por essa experiência. O distanciamento e o online, eu não tenho dúvida, nós já discutimos isso outras vezes, que para um processo terapêutico me parece ok. Mas uma coisa importante que eu acho que vale a pena tentar entender é o seguinte: o movimento que a pessoa faz, ou que a pessoa precisa fazer para sair daquele lugar que ela chegou, seja num processo terapêutico, seja no plantão psicológico, ele é um movimento que, mais do que cognitivo, mais do que alguns insights, assim, mais do que um pensamento bem elaborado, ele vai dizer muito de uma ação, né? Precisa ser transformado mais do que em um processo cognitivo, em um processo que diz de afetividade, de ação, de movimento físico mesmo, muitas das vezes, né? Para uma mudança de postura e tal. E aí eu fico me perguntando também se, voltando, já que o nosso foco é o online, né? Se a falta desse contato, se a falta dessa presença, desse olhar ali mais próximo, que é um acolhimento no sentido quase que, metaforicamente, quase que um colo, quase que um ombro, né, para a pessoa em crise. E ele é... Agora, o online, será que ele... Aí a velha pergunta, né, o quanto que o online interfere também nessa relação de... Cara, eu acho que afetividade é a palavra correta, talvez. Eu sei que é possível demonstrar afeto, é possível demonstrar um interesse, é possível demonstrar que você está ali com a pessoa. No online a gente não tem dúvida que isso é possível, mas para a crise, para as pessoas em crise, o quanto há diferença, o quanto esse online pode interferir nesse processo? Kleber, posso? Sim, vai, Augusto. Daniel, agradeço aí as contribuições, cara. Eu acho que, assim, você trouxe 3 questões, né? Primeiro você pergunta do choro, né? Aí depois, num segundo momento, você fala se um acolhimento, né, pode ser ou não o suficiente, né? E, por último, você traz a questão novamente, da crise contextualizada, como que fica esse manejo, né? Eu vou trazer aqui minhas impressões. Primeiro, em relação ao choro, eu concordo muito com o que o Kleber trouxe, né? Eu gostei muito da experiência, né, do caso que ele trouxe. Acho que ilustrou muito bem. O choro, para mim, também significa que o paciente está se abrindo, né? Permitindo que a gente faça parte dessa experiência dele. Então, dessa forma, eu concluo, né, tanto para a primeira questão que você trouxe, quanto para essa última, né? Eu vejo que é o acolhimento, a escuta qualificada e o manejo que determinam a transferência e a promoção da abertura pelo sujeito, né? Podendo haver esses processos tanto no modo presencial quanto no modo online, né? E aí eu trago um novo caso só para a gente pensar, né, nessas características, nessas habilidades que se espera do profissional tanto no modo presencial quanto no online. Seria como, por exemplo, um paciente surdo, né? O paciente surdo, ele depende da técnica das libras, né, tanto no modo presencial quanto no modo online. Então, é uma habilidade que a gente espera do profissional em ambos, né? Então, uma situação de crise,
uma situação de um paciente que tem uma dificuldade assim distinta, né, e que a gente vê que é impactante, né, nossa, como que vai fazer isso no modo online? Mas se a gente for pensar, tem premissas básicas, né, habilidades básicas que a gente tem que desenvolver, e que não estou falando, não é por ser básico que é simples, né, que é fácil, mas assim, coisas que a gente tem que estar se desenvolvendo como profissional para estar atendendo essas demandas, tanto no modo presencial quanto no online. Eu vejo que exige essa habilidade do profissional, né? E aí, por último, só essa segunda questão que você traz sobre um acolhimento da conta, eu coloquei aqui que eu acho que um acolhimento pode ser o suficiente para que a pessoa tenha expressão e espaço de fala que precisa, né? Então, assim, eu estou no acolhimento psicológico online e eu vejo isso. Tem paciente que chega e quer expressar ali no momento e tal. E ali, o primeiro momento, né? Às vezes, igual, eu acho que a gente já tinha até conversado disso antes. No próprio formulário que a gente envia para o paciente, que o paciente tem acesso, né, para preencher, para entrar em contato conosco, ali tem questões, né, que, por exemplo, pergunta para ele, como está a sua saúde? Como está tal pensamento? Como está tal coisa? Como que você, tal pensamento tem acontecido? Só isso já é o suficiente para que o paciente elabore e já não demande mais do nosso atendimento, né? E é da mesma forma, às vezes num só acolhimento ele já coloca toda a questão dele, né, tudo que é significativo, que está em pauta para ele, né, nesse momento, né, que o acolhimento tem essa visão pontual, né, então às vezes num acolhimento ele já traz a questão dele, já elabora aquilo, já traz reflexões, e a gente, com a nossa escuta, né, a gente consegue promover isso num acolhimento só, assim, é plenamente possível. Só gostaria de pontuar, Kleber, tem uma questão que foi traga no chat aqui sobre a saúde mental do diabético, se seria um bom tema para o grupo online. E estamos abertos aí para permanecer, né, continuar essa discussão que o Daniel trouxe. Eu coloquei aqui as minhas considerações e só ressaltando que tem mais essa outra questão. Excelente, Augusto. Muito obrigado pelas considerações. Mais alguém deseja manifestar-se sobre a questão do Daniel? Eu não vou me alongar nela, porque eu acho que o Augusto se expressou muito bem. Eu compartilho da mesmo entendimento que ele trouxe. Então, eu acho que não é necessário que eu fale mais sobre isso. Mas fiquem à vontade aí, Eliette, Lídia, Maria, Célia, Everton. Vocês querem contribuir também sobre essa discussão? Vocês já tiveram alguma experiência? A Lídia, eu imagino que não, porque ela está no segundo período. A Maria também. Agora, a Eliette e o Everton, não sei. Vocês já tiveram alguma experiência com atendimento? Eu faço pedagogia, então esse tipo de atendimento não tive experiência. Eu nunca fui num psicólogo, então eu não tenho uma experiência assim para falar, mas eu estou achando muito interessante as postagens, né, a fala de vocês, isso é muito bacana. E gostei muito desse grupo terapia, eu achei interessante, que às vezes a pessoa não consegue ir sozinha, e talvez através de um grupo ela participa mais. Achei bacana. Ótimo, Eliette, exatamente. Realmente é muito relevante essa pontuação, essa observação que você faz. Essa, inclusive, é uma das maiores vantagens, né, da grupoterapia. Esse sentimento de pertencimento ao grupo, você conhecer no outro uma dificuldade que você tem, você se sentir menos inibido, né? Você ter mais vontade de participar. Realmente é um diferencial. E fiquei curioso no seu caso, né, que é estudante de pedagogia, você disse que ainda não fez nenhum atendimento psicológico, né? É claro que a gente ainda não esgotou todo o tema, mas assim, visto, né, o que a gente abordou, você hoje estaria mais inclinada a participar de uma grupoterapia ou fazer um atendimento psicológico? Olha,
assim, não passou pela minha cabeça, mas talvez sim. Eu sou, apesar de que eu sou um pouco tímida, principalmente nessa questão online, gente. Eu tenho sofrido com essa questão, viu? Eu acho que eu sou mais o presencial. Gosto mais de o tete a tete, olho no olho. Então, assim, tem sofrido muito. Mas eu acho que é interessante. Talvez participaria, sim. Ok, ótimo. Outra pergunta, né, sobre a questão aqui da grupoterapia foi da Lídia. Ela perguntou, vamos refletir... Não, desculpa, isso aqui foi eu que respondi para ela. Ela fez uma pergunta. A saúde mental do diabético poderia ser um bom tema para um grupo online? E aí eu vou deixar essa resposta para os meus colegas aí, Felipe, Augusto, Tenara, o que vocês acham? E demais também, né? Sinta a vontade de eu falar. Bom, deixa eu pensar aqui. A saúde mental do diabético. Eu acredito que todos os modelos que a gente vê de grupo já presencial, eu acredito que possam, né, ter a sua modalidade online. Então, de acordo com essas premissas todas que o Kleber traz, né, sobre a grupoterapia online, como que seria, né, e tal. Pensando nisso tudo, pensando na conexão dessas pessoas e pensando no compartilhamento das experiências desse grupo, né? Eu acredito que existe esse grupo dentro de serviços presenciais como UBS, né? Talvez Sim. CAPS, né? Como CAPS ou CRAS? Eu falei NASF, NASF, mas sim, pode muito bem ser no CRAS também. Sim, sim. Porque eu acho que assim, tá de acesso ao público, né, à comunidade no modo presencial. Eu acredito que no modo online também seria uma opção, né, plausível. Não sei, eu acho que não tem muita pontuação além dessa, não. Complementando assim bem basicamente, né, não é muita coisa a mais, mas um grupo nesse sentido que você traz, Lídia, seria falar sobre a saúde mental do diabético. Eu fiquei pensando aqui, tentando entender melhor, o que seria a saúde mental do diabético. Porque na primeira leitura que eu fiz, né, eu pensei mais sobre, vamos dizer, a questão da diabetes em si. Então, quando eu li, eu pensei assim, num grupo acontecendo que aborde conteúdos relevantes e interessantes para quem tem diabetes no sentido de psicoeducação. Então, vamos dizer assim, trazer conversas ali de dificuldades que eles têm, de alimentos que eles precisam evitar, por exemplo, no sentido deles aprenderem a como lidar melhor com a diabetes deles. Quando você traz saúde mental, é algo ainda mais amplo, né? E com certeza também relevante. E aí eu fiquei pensando, a saúde mental é um tema que dá para ser trabalhado, né? Poderia ser um tema livre, onde cada um poderia se manifestar. Mas a saúde mental específica para o diabetes, que eu acho que também é possível, eu fiquei um pouco na dúvida do que você quis transmitir com essa saúde mental do diabetes. Seria mais nesse sentido da psicoeducação, de questões que são específicas da pessoa que tem o diabetes, no dia a dia, vamos dizer assim, questões ou essas questões mais a questão da saúde mental dele, vamos dizer assim. Além de entender, por exemplo, quais alimentos não deve consumir, mas vamos supor, trabalhar a dificuldade de não consumir aquele alimento, a tristeza que aquilo causa, a angústia, seria nesse sentido? Seria assim, até mesmo só um minutinho, por favor. Seria assim nesse âmbito, porque quando fala de restrições alimentares, né, não só o diabético, mas quem está com sobrepeso também, tem um sofrimento muito grande nessas pessoas, né?
Então, e às vezes a pessoa acha que ela está sozinha, né? Eu creio que num grupo, outras pessoas expondo, podendo conduzir, né, essa questão mais diretamente, seria de grande ajuda, sim. Claro que tem várias outras questões que poderiam tratar, como as pessoas que têm perda de membro, né? Outras devido às consequências do diabetes, a dificuldade do controle, né? É isso tudo. Pessoas que fazem uso da insulina, outros usam só o remédio, os pré-diabéticos também participarem para ver, né, a importância do cuidado para não deixar que a doença progrida. Então, a importância da atividade física. Claro que tem várias coisas, como você falou, que pode ser abordado dentro desse tema, né? Trabalhando aí em conjunto o bem-estar mental desse diabético para que ele possa se estabelecer ali naquele lugar que ele está e procurar melhora, até mesmo do quadro dele, né? Uhum. Mas aí também a gente pode estender para vários outros grupos, como vocês disseram, o grupo do fumante, né? E tem vários outros grupos. E aí eu fiquei aqui imaginando que esses grupos também de atendimento online, eles poderiam... tem alguns projetos dentro de cadeia que fazem com mães que estão lá dentro. Poderia também ter um grupo desse. Assim, infinitas possibilidades, né, para tratar infinitos assuntos. Mas Uhum. esse me chamou muito a atenção, porque ultimamente, né, o número tem crescido muito. E a gente sabe que está diretamente aliado à alimentação. Perfeitamente. Isso aí, Lídia. Muito obrigado pela contribuição. Agora sim ficou muito claro para mim o que você quis dizer. Não, eu gostei muito da contribuição aí da Lídia. Essa grupoterapia eu não tinha pensado ainda. Na verdade, assim, o conceito de grupoterapia online, eu ainda não tinha pensado muito. Isso é muito novidade, né? Como eu disse, eu aprendi muito aqui hoje com as informações que o Kleber dispôs para a gente. E pensar nessa grupoterapia, né, para psicoeducação da diabetes, né, trabalhar a dificuldade e sofrimento das restrições alimentares. Isso aí amplia bastante, né? Oferecer isso online, afinal de contas, a demanda está aumentando agora, nessa situação do isolamento social, né? Então, essa abertura para o online seria muito interessante para esse grupo especificamente, né? Eu estou com uma proposta, tem uma disciplina que eu estou fazendo, chamada Processos Psicopatológicos e Contemporaneidade. E nessa disciplina a gente está com uma proposta de intervenção, um projeto de intervenção dentro de uma unidade que preste serviço de saúde mental. E aí o meu grupo escolheu a UBS, né? E eu já fiz uma entrevista com a profissional da UBS e ela falou para mim que dentro da UBS o que ela vê de maior demanda, assim, seria um grupo, né? Isso em Bom Despacho. Seria um grupo, e isso em todas as UBS de Bom Despacho, ela já trabalhou em 3 delas, mas sabe que é um consenso de todas, existe a demanda de um grupo específico para usuários de álcool e outras drogas, né? E tanto para o atendimento deles quanto das famílias, que não existe esse grupo dentro das UBS, né? E que, nesse momento, inclusive, as UBSs não estão funcionando da mesma forma, né? Então, assim, com essa questão que a nossa amiga trouxe da grupoterapia online para psicoeducação da diabetes, eu estou pensando também se a gente não poderia, né, nesse projeto de intervenção nosso que a gente já está construindo, mas que a gente estava pensando num projeto, né, presencial, na verdade, a UBS não teria essa condição no momento, né? Então, talvez seja, inclusive, uma proposta interessante
de eu estar levando nesse projeto uma grupoterapia, né, para o atendimento desse público de usuário de álcool e outras drogas, que seria algo, né, já pertinente, já aplicável para esse momento. Então, assim, agradeço imensamente essa proposta que você trouxe, acho que é Lídia? Isso. Isso, agradeço muito, Lídia, pela proposta que me abriu minha perspectiva aqui sobre um trabalho que eu já estou desenvolvendo também, que pode ser aplicado dessa forma. Agradeço muito mesmo. Daniel ficou satisfeito com as discussões que propiciou naquele primeiro momento? Eu acho que não chegou a retornar a fala nele, para ele dizer se era isso mesmo. Satisfeitíssimo, como sempre. E assim, só um adendozinho em relação adendozinho, sim, da minha parte, em relação à questão da saúde mental do diabético, porque é aquela história. Grupos que já funcionam presencial, cabe, eu acho que a eficiência deles online, a gente precisa fazer algumas adaptações, mas me parece que a gente acredita que funciona e que pode funcionar, né? Sem dúvida nenhuma. Em relação, agora, tem grupos que realmente exigem algumas intervenções, métodos, talvez, abordagens específicas. E pensando em relação ao diabético, eu acho que o diabético tem uma especificidade, eu acho que aí diz muito da saúde mental, que eu percebo, a gente acaba convivendo com muitas pessoas. Meu pai tem diabetes, uma tia minha faleceu recentemente de infarto, provocado muito pelo diabetes, enfim. E tem uma questão que eu percebo no diabético, que o efeito do diabetes no corpo, e aí, né, aquela relação corpo-mente que a gente sabe, tem uma coisa muito específica do diabetes, que é a perda ou a baixa ou a redução da energia, sabe? A energia do corpo mesmo, e que muitas das vezes vai ser confundido com uma baixa de questões assim mais subjetivas, e pode ser confundido com depressão. Ah, essa pessoa está desanimada, essa pessoa não está animada com a vida, ela está, né? E o famoso tudo é depressão. E é uma coisa muito relacionada ao diabetes, que tem a ver com os efeitos fisiológicos do diabetes, e que muitas das vezes é confundido realmente com essa questão mais da subjetividade, né? E me parece ser uma demanda ou um vácuo assim que eu acho que vale a pena que a psicologia pode se haver com isso, de repente, numa parceria com o pessoal da nutrição, para ajudar, para contribuir, para auxiliar o diabético a fazer essa leitura de que esse estado de ânimo ou mais rebaixado, e aí diz tanto da questão física, quanto mesmo de uma disposição cognitiva, assim, sabe? O diabetes, ele tem esse potencial de reduzir mesmo essa energia, tanto para atividades cognitivas quanto para atividade física, né? E aí, isso, muitas das vezes, para o diabético e para as pessoas que estão ao redor, ele não consegue identificar o que é aquilo em relação, o quanto aquilo é efeito da doença, posso falar doença sem problema com a palavra, ou quanto aquilo diz de uma pessoa que está simplesmente desanimada com a vida, enfim. E outra coisa também que eu acho que é uma especificidade do diabetes, e aí talvez ainda mais relevante para a criança e para o adolescente, eu tenho um caso próximo, assim, não é na minha família, mas é próximo, de um adolescente que descobriu diabetes aos 12 anos, diabetes tipo 1, e após descobrir o diabetes, vai no médico, o médico fala, olha, você tem que parar de comer doce, você tem que parar com isso, com aquilo e com aquilo, porque senão, e a sentença que a médica deu para ele foi o seguinte, com 30 anos você já não vai ter mais rim. E qual o processo que esse adolescente entrou? Ao invés dele reduzir, diminuir ou parar com o consumo de açúcar, ele intensificou isso. E aí o pai e a mãe, por mais que tentasse controlar, esses dias eu estava conversando com o pai dele, e ele me falando, Daniel, eu entrava no quarto do Felipe, eu posso falar o nome da pessoa, que não é daqui, ninguém conhece, e eu pegava debaixo da coberta, dentro das gavetas, um monte de doce, um monte de bala, um monte de pirulito, um comportamento seguinte, ele não consumia aquela quantidade de açúcar
antes do diagnóstico, mas quando ele tem o diagnóstico, ele intensifica, duplica, triplica o consumo daquilo. Daí, se você quiser, né, olhar isso para um viés psicanalítico, sei lá, a gente pode falar aí de uma pulsão de morte, seja lá o que for, mas, ou seja, um diagnóstico de diabetes levou um adolescente a ter um comportamento de revolta contra aquilo, e ao invés dele se cuidar, na verdade, ele passou a ter um consumo compulsivo mesmo, de consumir ainda mais, né? É uma maneira, enfim, a gente pode levar isso para uma análise, cada um pode analisar isso pela sua perspectiva, mas ao invés dele se cuidar, é como se ele quisesse talvez a gente pode falar se matar, talvez, pode chegar a esse nível. Certo é que hoje ele tem 29 anos, tá na fila do transplante de rim, rim, pâncreas, e enfim, ele está realmente com o organismo completamente comprometido, a visão comprometida, vive internado às pressas, porque a partir de... Sempre na UTI. Sempre na UTI, exatamente. Porque a partir de um diagnóstico de diabetes, ele passa a ter um comportamento que volta-se contra ele. Então, eu não tenho a menor dúvida, assim, pelas experiências das minhas relações como pessoa, pessoais mesmo, não como psicólogo, né, de que o diabetes realmente tem especificidades muito relevantes relacionadas à saúde mental. Então, quando a Lídia traz isso, eu né, por conviver diretamente com pessoas assim, e há um ano atrás, um médico, vou até falar de mim, não tem problema nenhum, um médico disse que eu sou pré-diabético, né? E eu percebo, e fico me policiando, e fico né, percebendo algumas coisas no meu corpo, como quando eu como doce, quando eu como muito carboidrato. E aí eu falo pelas experiências que eu já percebi nas pessoas, e esse diagnóstico meu de pré-diabético me fez observar mais algumas coisas no meu corpo, que quando eu como açúcar, quando eu como carboidrato em excesso, eu sinto um rebaixamento da disposição física e cognitiva, que é algo assim, que chega a ser assustadora e incomoda muito. Até para estudar, eu percebo que eu fico mais lento, que eu fico mais, né, o famoso mais lerdo, e não é uma preguiça, assim, aquela preguiça do calor, de que comeu, de que não está bem disposto enfim, por outras questões. É realmente a questão da glicose, os efeitos que isso tem na nossa subjetividade, inclusive. Então, enfim, só resumindo, eu acho que o diabetes a relação diabetes e saúde mental é um campo que realmente pode ser muito explorado por nós da psicologia. E se a gente pensar que, eu não tenho dados aqui, mas o número de diabetes é cada vez maior. Chega a ser assim, são números quase que pandêmicos, assim, né? O aumento de pessoas com diabetes. Esse me parece ser um nicho, um campo de exploração que a psicologia, não sei se eu estou falando bobagem, né? Assim, mas me parece que a psicologia ainda explorou pouco, porque tem as suas especificidades e eu acho que é um campo bem amplo e vale a pena ser pensado aí. De repente é uma ideia até para mim aí, essa ideia da Lídia aí. Tô quase chorando aqui de emoção. Sinceramente, assim. Meu pai tinha diabetes também e eu nunca, antes dessa conversa, havia me atentado para a importância desse tema. Então, assim, estou arrepiado aqui de verdade, preocupado comigo de não ter explorado e, pelo menos assim, conhecido melhor esse universo. E agradeço muito a Lídia, Daniel, Augusto aí pelas considerações sobre esse tema. Lembrando, né, Kleber, que eu também fui diagnosticada pré-diabética por causa da gestação. Tive uma gestação tardia aí, aos 39, 40 anos. E dentro dessa gestação surgiu, né, a diabetes e depois eu fiquei pré-diabética. Então, assim, as recomendações eu procuro seguir o máximo que eu posso. Graças a Deus eu não sou uma pessoa dada a doce, né?
mas a gente acha que é só o doce. Não, tudo que você come tem carboidrato. Até uma couve que você come tem carboidrato. A questão é a quantidade que você vai consumir, que o seu fígado está ali e o pâncreas dá conta daquilo, né? Então, assim, a médica falou, olha, Lídia, atividade física e alimentação a gente consegue manter sem a medicação. E é uma forma também de ajudando o seu organismo, né? Não ficar dando picos de insulina nele, como, por exemplo, comer um pão, meio pão para um diabético é um veneno, sabe? E aí, de repente, você gosta de comer pão e olha e fala, meu Deus, eu não posso mais abusar do pão. Aí, talvez você só comia meio, mas sempre depois do diagnóstico, você quer comer 2, 3, sabe? Tem um movimento dentro da gente, quando recebe um diagnóstico desse, que é muito difícil de controlar. Você precisa ter uma cabeça muito boa para compreender que é sua vida, né? A responsabilidade sobre sua vida. Quando é tipo 1, ok, já nasceu com aquilo, né? Quanto mais rápido descobre, mais rápido você pode implementar um sistema de educação alimentar para aquela criança, né? Mas quando já se é adulto, nosso Deus, é muito complicado, sabe? E hoje não, hoje eu faço atividade física, eu pedalo, eu procuro quebrar meus de jejum sempre com coisas que não dão picos de insulina. Bom, mas se deixar de comer, igual eu tomei no café da manhã hoje, ovo com mostarda, né? Então, assim, mostarda que eu falo é aquela folha mesmo. E você fala assim, poxa vida, tá todo mundo tomando, comendo pão com café com leite, manteiga, e eu tô aqui num ovinho com mostarda, né? Qual o sentido disso? O sentido disso é manter a sua saúde, né? E é muito complicado pensar por esse lado. Eu acho que toda ajuda para quem tem esses tipos de diagnóstico é bem-vinda, sabe? Eu tenho dado conta, mas e aqueles que não têm dado, né? Porque eu sei o preço que eu estou pagando para dar conta. Mas e aqueles que não podem? É um salgadinho que você tem que deixar de lado, é um refrigerante, um biscoito. E é tudo que está tudo tão lotado nos supermercados e acaba parando dentro da casa da gente, que assim, é igual minha filha brincou ontem comigo, mãe, se a Coca-Cola estiver na minha frente, eu vou tomar, se não tiver, eu não vou. Entende? Então, qual que é o ideal? Não comprar, né? Não trazer para dentro de casa, porque senão você acaba consumindo mesmo. Então, é um movimento muito grande que se tem que fazer, desde uma ida no supermercado, a escolha do que vai comer, a preparação da própria comida. É muito complicado. E não é ficar só controlando ali quantidades, não. Tem coisas que você realmente não pode ingerir. Então, é isso. Quando eu trago essa questão, né, dentro do diabetes, eu estou trazendo tudo isso, né? Toda essa dificuldade de movimento, de aceitação, de convivência com o diagnóstico, mesmo que ele seja de pré-diabético, né? E assim, quanto mais você conseguir controlar sem a medicação quando está lá no início, é melhor para o seu corpo, né? Que a gente sabe que uma vez que você entra na medicação, a tendência é só aumentar mesmo. Porque aí você começa a medicar e come e acha que aquilo não vai surtir efeito. Amanhã você está numa medicação mais forte, igual esse Felipe, por exemplo. Ele come e aplica insulina para poder comer. Só que tem um efeito ali que não é agradável para o corpo e que o corpo vai reagir, entendeu? É isso aí, gente.
Muito obrigado novamente, Lídia, pelas considerações. E a Vanessa Esse, participa. ô Vanessa, esse diagnóstico foi tarde? Foi tardio ou, né? Eu fiquei na dúvida agora porque é bem alto. Não, bom dia. Bom Quando dia. eu passei durante um mês sentindo muito mal. Eu ia no hospital todos os dias e eles me aplicavam a injeção para alergia, falando que eu estava com alergia. E ninguém descobriu o que eu tinha. Num determinado dia, eu acordei à noite e parece que o meu sangue tinha parado e eu estava morrendo. Cheguei no hospital, conversei com uma médica e ela me pediu, antes que eu terminasse, ela me pediu para ir fazer um exame, aquele exame rápido, né, que fura o dedo. E aí veio o resultado e ela olhou para mim e falou para mim: "Você sabia que você é diabética?" E aquilo caiu para mim como uma bomba, assim, né? E ela falou, e ela já correu e falou: "Vamos correr porque você está entrando em coma glicêmico. A sua glicemia está muito alta." Eu fiquei 7 dias internada e tomando insulina de 1 em 1 hora. E eu cheguei a tomar, acho que 45 unidades de insulina e ela não baixava. Me aplicaram um calmante na veia para ver se a minha ansiedade diminuía, porque isso contribuía para aumentar o nível da glicemia. E nesse período eu consegui controlar ela bem, com alimentação, com exercício e as medicações. Só que tem mais ou menos uns 5 anos que eu descobri que eu tenho diabetes, né? Ninguém da minha família tem, nem por parte de mãe, nem de pai. E então, assim, hoje, às vezes eu consigo controlar ela ficar 200, 210. Só que de um ano para cá eu não estou conseguindo. Então, ela está nesse pico, de HI a 400, a 300. E sempre assim, eu faço uso da insulina, faço uso do metformina 850 3 vezes ao dia, mas segundo os médicos, devido ao meu grau de ansiedade, eu não consigo baixar. E não é a alimentação. Gente, parece claro, tanto como causa como efeito, a relação diabetes e saúde mental, né? Assim, parece que a gente está aqui, parece que a gente vai sair daqui para um outro projeto, hein? É, Eu queria defender meu TCC nessa área, mas não posso escolher agora não, né? Eu tô não, eu tô pensando pensando sobre. sobre. Opa, Opa, só um só um minuto. minuto. Tava dando eco aqui. Eu quis dizer que, assim, Lídia, creio eu que para sua formação daqui a um tempo você vai poder escolher sim, mas se eu não me engano você está bem no início, né? Não há um TCC ainda a ser escrito. E é realmente assim, uma coisa muito chata, muito complicada de se viver, porque é como ela estava dizendo, né, a aceitação de você não poder comer determinados alimentos. E no meu caso, por exemplo, além de eu não poder comer determinados alimentos, você não pode ficar estressada, você não pode ficar triste, você não pode levar um susto, ficar emocionada, porque aí você corre o risco de ter, né, entrar em um coma glicêmico. Então, assim, é uma situação muito complicada, não só para o corpo, porque a gente sente muito a pele extremamente seca, o cabelo quebradiço, as unhas, a gente sente, parece que a perda de elasticidade na pele. No meu caso também, a questão da saúde mental, porque isso mexe muito com o psicológico, mas muito mesmo, assim, ao ponto de você querer explodir, chorar, gritar e pensar: o que eu faço? Eu não posso comer e eu não posso também ter sentimento, emoções, porque senão eu morro. Então, assim, é realmente muito complicado nessa questão da diabetes. Outra coisa.
tanto o diabético quanto quem tem tireoide, essas coisas, porque uma pode puxar a outra, né? Por isso que eu estou levando para esse lado. Necessita de uma suplementação, sabe? O ser humano em si já precisa de suplementação. E no caso do diabético, é uma coisa que eu percebo que quando vão para o tratamento, os médicos não falam muito, não receitam esses suplementos para melhorar a imunidade, sabe? As medicações que a gente faz uso, igual eu já fiz uso de metformina também, fala que é para proteger o fígado, mas em outra instância atrapalha a absorção de outras vitaminas, e tudo isso vai parar no sistema neurológico mesmo, né? Porque se o seu corpo não está com um sistema de defesa apurado, outras partes vão começar a gritar também. Então, assim, eu tenho estudado muito, né? Eu vou trazer aí para a Vanessa uma coisa que, Vanessa, talvez te ajude a pensar sobre, né? Depois, se você quiser, no particular, dividir experiências comigo, eu estou aberta. Mas eu fui diagnosticada há mais de 15 anos com TAG, né? É uma ansiedade que não passa. Assim, é extremamente horrível. Eu já tive crises horríveis de ficar parando em hospital e aquela coisa toda. E assim, eu venho trabalhando já há alguns anos a melhora dessa ansiedade, né? E quando ela fala dessa relação com a doença, né? Das emoções que ela precisa não sentir para não ter causas mais graves nela, eu não posso falar nada de psicologia, porque eu estou no segundo período, mas falando de experiência própria, a gente acha que reprime, mas não reprime, elas começam a gritar, e aí quando a sua glicose começa a subir, é porque tem algo ali dentro que precisa sair, você precisa vomitar, jogar para fora, né? Porque isso vai trazer uma sensação de calma mesmo. E aí eu comecei a aderir a sons binais para poder diminuir a ansiedade, atividade física mais pesada para liberar a adrenalina que a gente sente como descarga no corpo devido a uma crise de ansiedade, né? Melhora os sintomas. Então, assim, não é só você, sabe, Vanessa? A maioria das pessoas que eu converso que são diagnosticadas com diabetes, elas têm esse nível de ansiedade maior. De repente, procurar uma forma, igual eu faço meditação, eu faço sessão de relaxamento, né? Porque tem muitas outras coisas que eu adoraria fazer e não tenho condições financeiras para isso. Mas eu busco todos os recursos próximos a mim. Então, assim, geralmente quando eu vou no médico, né, eu já entrei numa guerra danada com o médico, porque eu falo assim, é um comportamento aprendido. Na maior parte dos casos, ser ansioso é um comportamento aprendido. Então, eu preciso ressignificar esse aprendizado, né? Eu não vou esquecer ele, mas eu posso tomar um outro rumo dentro desse aprendizado. E aí a gente começa a buscar, e a psicologia, assim, ela é uma extrema aliada nessa parte, porque hoje, por exemplo, tem 5 anos que eu estou limpa de remédios, né? Com o diagnóstico que eu tenho, eu consigo não fazer uso do remédio, ter menos crises, aprender a lidar com elas e tentar gastar tudo isso que o meu corpo fabrica, que é o excesso, né? Dessa ansiedade. Então, eu acho muito importante esses grupos terapêuticos para o diabético, porque aí eles vão ter esse lugar de fala de todas essas situações que acontecem, né, no corpo da gente. E quando é emocional, é bem complicado mesmo. Igual ela falou, um susto,
um susto e pum, acabou, foi lá em cima, e para descer a ansiedade ela tem que esvair, vai por onde, né? E quando você está aí dentro e aprende a trabalhar suas emoções, reconhecer primeiro para trabalhar, trazer a consciência, isso traz uma qualidade de vida assim muito grande. Então não é 8 e 9 horas impossível, também dá sentiu muito aí. trabalho, mas não é impossível. Parece que o Everton ia falar ou ligou o áudio sem querer. Eu não entendi, Everton. Você quer participar? Lídia e demais colegas, eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento de hoje, a não ser que vocês desejem contribuir com mais alguma coisa. Bom, tá aí a prova de que o grupo terapêutico pode ser online, né? Porque virou um grupo terapêutico. E foi excelente mesmo para mim que não tenho. Eu achei sensacional assim, esse conhecimento que eu adquiri hoje com as experiências, né, de vocês, e sair daqui hoje com a proposta de buscar conhecer melhor esse universo, essas questões relacionadas à diabetes, que até então, assim, eu tinha só noção de que existe, e hoje compreendi a relevância de conhecer, de estar próximo, mais próximo ainda de quem tem, porque com certeza eu acho que todo mundo vai ter alguém na família que tem, talvez não assim a família nuclear, mas alguém, e eu tenho pessoas próximas a mim que têm e nunca dei a devida atenção até para ouvir, não como psicólogo, claro, que é uma pessoa da minha família, mas para entender esse sofrimento que muitas vezes elas não trazem, até porque não é uma coisa que você vai sair compartilhando, e por isso que é tão importante ter esse grupo, né, específico também para isso, de pessoas que têm e que vão se conhecer no outro, se entender, compartilhar experiências, como a Lídia traz aqui, né, que faz todo sentido, né, essa ansiedade você precisa gastar, ela tem essa fala, de gastar de alguma forma. Faz todo sentido no mundo, mas a gente não tinha essa noção, eu pessoalmente não tinha. E aí, mesmo eu não tendo diabetes, eu levo isso para outras áreas da minha vida, né? Não precisa ter diabetes para entender que esse conceito que ela traz é relevante, é interessante, que eu preciso, né, para momentos de grande ansiedade, utilizar de ferramentas aí que vão ajudar ela a, a diminuir. Enfim, a Vanessa também, fico muito feliz em você ter sentido a confiança de ter compartilhado sua história, a Eliette, todo mundo que participou aqui hoje. Igual o Daniel falou, foi fenomenal, assim. O Augusto também abriu os olhos para uma nova possibilidade que eu antes desconhecia, né? A gente começa plantando a semente da grupoterapia e aí traz, né, a questão da diabetes e relaciona uma coisa com a outra, e aí de repente a gente já está assim, todo mundo engajado e entendendo a importância disso, e fica assim muito como um aprendizado e uma proposta aí para ser elaborada mais na frente pela Lídia, pelo Daniel, por mim, por que não, pelo Augusto, pela Vanessa também. E assim, foi fantástico, acho muito bacana. E caso, né, qualquer um de nós venha a fazer esse material, eu quero estar dentro também. Eu vou mandar mensagem para a Lídia depois, ver se ela salva meu contato, né? Daqui a uns anos ela for escrever sobre isso, a Vanessa, vocês. Eu quero estar por dentro, eu quero ter acesso a essas informações.
E agradeço demais a participação de vocês aí. E como o Augusto trouxe, pessoal, eu vou aproveitar que a gente ainda está com vocês aqui. Semana que vem, às 9 horas da manhã, mesmo horário, a gente estará aqui novamente. Vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, só compartilhar a tela. Estará, então, no dia 24 de outubro, às 9 horas da manhã, eu e o Augusto à frente do nosso 5º encontro, que vai abordar o tema que é as principais demandas do atendimento psicológico online. A gente conta com a participação de todos vocês. Agradece por hoje. Tenham um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Obrigada a todos pela Valeu, participação. gente. Até a próxima.